Boa noite a todos, bom dia, né? Dependendo aí do lugar onde você estiver nos assistindo. Meu nome é jornalista Vitória Bacon. Eu falo diretamente aqui de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, para todo o Brasil e o mundo, né? Hoje, 7 de setembro do ano de 2020, faltando aí praticamente pouco mais de... São 84 dias para encerrar o ano e nós estamos aqui no Porto Velho Shopping fazendo a nossa live semanal, na forma de prestar contas do nosso trabalho de comunicadora com vocês que nos seguem na nossa página, no nosso site. Hoje hoje nós queremos, né, que acho que é um desejo de muita gente, tratar de 3 temas. Deixa eu convidar aqui, só um instante. Gente, só um instante, pronto. Nós tratamos de 3 temas que basicamente interessam para muita gente que nos segue, que é o discurso aí, houve um discurso oficial do presidente Jair Bolsonaro e um outro em live do ex-presidente Lula. E eu analisei os 2 discursos muito atenciosamente. O do ex-presidente Lula foi pela tarde e do presidente Bolsonaro foi agora há pouco em rede oficial de rádio e TV. O que eu pude perceber é que o presidente Lula, ele já está com o discurso de candidato, né? Você percebe que o ex-presidente Lula já está discursando como possível candidato à presidência em 2022. Ele atacou severamente as políticas do presidente Bolsonaro, só que eu creio que o Lula, ele parece não estar batendo bem das ideias, porque existem aí pedras no caminho dele, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade. Tem pedras no caminho dele que impedem no momento dele pensar em qualquer projeto político. Eu até creio que o Lula, ele foi muito mais importante politicamente para o PT e para a esquerda preso em Curitiba. Eu penso que ele conseguiu fazer mais barulho, tumultuar, inclusive juntar a esquerda do que ele solto. Preso, ele conseguia fazer um discurso, chegar às bases que formaram o PT lá nos anos 80, coisa que ele não está conseguindo agora, liberado por liminar aí do Supremo Tribunal Federal, né? Por aquela questão da segunda instância lá de 2019. Mas você vê que o Lula, o PT está tendo dificuldades para compor chapa para prefeito em diversos municípios importantes do país. Em Porto Velho, que é minha cidade, o PT praticamente está apagado, extremamente apagado. Ninguém nem ouve falar, ninguém sabe. Que eu duvido, se você pegar um microfone com o celular adaptado, sair perguntando quem é o candidato do PT em Porto, pré-candidato, ninguém sabe. Assim em São Paulo, assim no Rio de Janeiro, assim no Paraná, ninguém sabe. O PT se tornou um partido praticamente nas entrelinhas. E isso, o culpado é o ex-presidente Lula, que fala demais. E como eu repito, ele era muito mais útil preso do que agora. Ele está conseguindo, inclusive, distanciar os partidos de esquerda que andaram com ele lá em 2003 e em 2007, como o PDT, PSB, PPS, partidos socialistas, né, comunistas, de esquerda, partidos de centro-esquerda. Então o Lula, ele não está conseguindo isso, ele vai ter muita dificuldade para reunir, né, o partido em torno de um projeto maior para 2022. Se ele vai ser ou não candidato
Em 2022, isso aí depende aí da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, né? Creio eu que o Supremo não deve liberar o Lula para ser candidato. A elegibilidade do Lula termina em 2026. Ele começou em 2018 com a sua transitária em julgado e vai até 2026. Então, o Lula não está elegível nem em 2022 e nem em 2026 pela lei, salvo se o Supremo Tribunal Federal então resolver aí torná-lo candidato, né? Esperamos que não, mas há essa possibilidade e ele trabalha com isso. Hoje na live dele, que ele fez no 7 de setembro, ele critica o governo Bolsonaro de coisas que ele fez. Ele fala em relação aos impostos dos empresários, que no Brasil o empresário rico paga menos impostos. No governo dele também. O que ele fez? Ele se juntou a um bando de empreiteiro para saquear o país. Um exemplo aqui, Porto Velho, a usina do Rio Madeira, custou praticamente 2 vezes o preço dela. A Camargo Correia, a Odebrecht, a Gutierrez, todas essas empreiteiras levaram dinheiro, né, dos programas PAC 1 e PAC 2. Quantas obras você vê aqui na minha capital, Porto Velho, inacabada na época do PT? Casas, construções, elefantes brancos. O viaduto só terminou praticamente aí no governo Temer e as pontes, algumas construções, duplicações de BR agora no governo Bolsonaro. Então, Lula, o ex-presidente Lula é a última pessoa do mundo a tentar culpar o Bolsonaro de alguma coisa em relação a coisas que ele não fez, né? Então eu vejo por esse lado. Ele tem uma militância importante que segue ele, foi visto isso na live. Só que são pessoas que nunca vai abandonar ele, né? Ele é visto aí como um semideus para essas pessoas, infelizmente. Agora, o Lula, ele era muito mais útil preso do que solto politicamente, e isso ele não quer reconhecer. Quanto ao presidente Bolsonaro, eu também assisti a live dele, teve uma duração de acho que 10 minutos, 12, não sei. E eu vi que ele foi muito feliz na live dele, ele reconheceu essa questão aí das dificuldades, né, que o Brasil e o mundo está enfrentando com a pandemia da Covid. Ele foi o primeiro presidente praticamente aí depois, vamos dizer assim, da nova república enfrentar uma pandemia tão severa que é da Covid-19, que alastrou o mundo, até porque nós já tivemos a gripe espanhola em 1918, o presidente era o Rodrigues Alves, que inclusive morreu também por causa do Covid, mas o atual presidente Bolsonaro reconheceu as dificuldades, pediu união de todos. Creio que ele foi muito enfático e muito feliz ao pedir essa união de todos os brasileiros em relação ao futuro do país. Ele mostrou, né, os pontos positivos conquistados. Deixa eu tomar uma água aqui, com licença. Na verdade é refrigerante que eu estou tomando, Coca Zero. E ele mostrou aí as potencialidades do seu governo, não escondeu os erros. E acredito que estava bem abatido, né? Não está sendo fácil. O presidente está dormindo em torno de 3 a 4 horas por dia, cumprindo uma extensa agenda. Ele é o presidente hoje que mais está fazendo visitas em loco, a entrega de obras, lançamento de obras, construções públicas de toda a história da República. E foi muito bem assistida, né, a transmissão dele, e o que nós esperamos aí é que haja uma solução, principalmente em relação a esse aumento dos preços da cesta básica, dos alimentos, que não é culpa só dos supermercados, isso vem aí dos fornecedores, dos atravessadores, que infelizmente o nosso país existe desde que Cabral chegou com as suas naus portuguesas aqui, né? Os malditos atravessadores que aproveitam a situação das crises, porque é na crise que se lucra para algumas pessoas, né? Outra situação aí que foi vista durante a semana é
É um artigo publicado domingo aí pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, aonde ele se lamenta por ter colocado o nome para a reeleição, né? Eu achei muito estranho o artigo do Fernando Henrique. Ele pede uma espécie aí de perdão. Não entendi, o Fernando Henrique foi um dos que praticamente comprou os deputados federais na época, né? Quem lê história, quem lê política, quem acompanha, sabe que parte dos deputados federais, os partidos que apoiavam o PSDB, que era o PSDB, lembrando que o Fernando Henrique foi presidente de janeiro de 1995 a dezembro de 2002. Durante os 8 anos, ele praticamente comprou deputados aí com o chamado... Era uma espécie de mensalão da época, mensalinho, né? 200 mil reais recebia aí os deputados que votassem pela PEC da reeleição em 2008. Na época ele tinha um ministro, um articulador político, seu amigo pessoal, chamado Sérgio Mota, o Sergião, que foi ministro das Comunicações, e acabou vendendo aí a preço de banana as empresas teles, né, as empresas de telecomunicações, para ter dinheiro para que comprasse os deputados e senadores para aprovar a PEC da reeleição, que até então o presidente tinha mandato de 5 anos. E ele conseguiu aprovar a PEC da reeleição, foi reeleito e foi um dos piores mandatos do país em segundo turno, né? Ele praticamente deixou o país uma dívida enorme, um dólar altíssimo, reservas baixas e um país totalmente sem competição econômica. Então, o Fernando Henrique, ele não tem moral nenhuma para fazer a meia-culpa agora, né? Falou que o Bolsonaro foi dado o cargo para ele, não. O Bolsonaro, ele foi para as ruas conquistar o cargo de presidente, né? O Fernando Henrique é o grande responsável pela eleição do Lula. Quem lembra, ele não fez nenhum sacrifício para eleger o José Serra, que era o candidato pelo PSDB em 2002, para sucedê-lo. Quer dizer, ele não fez esforço nenhum e acabou dando aí de presente o mandato para o Lula em 2002, porque era interessante o país se enterrar numa crise do Fernando Henrique para que o Lula fosse eleito, né? Com discursos que o PT utilizou em 2002. Por fim, né, o Luiz Fux, vai se tornar na próxima quinta-feira o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Depois aí de praticamente 10 anos, nós vamos ter um juiz no comando do Supremo, né? O Fux é carioca, é formado pela Universidade do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica